Nessa aula, falaremos sobre as regras para o encerramento do exercício de 2021 para o módulo de transferências e o módulo Transferência Registro do CIGEF. Então, estamos aqui no portal SC Transferências, na aba Manuais e Vídeos, Documentos. Vocês vão poder encontrar um documento, sobre as regras do encerramento do exercício, que vai ser a base da aula de hoje. Então, tudo que eu falar aqui, vocês vão encontrar nesse documento, caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês queiram alguma informação por escrito. Então, a gente tem um documento com todas essas regras, com todo esse conteúdo que eu vou passar hoje para vocês na aula. Inclusive, no final aqui, vai ter também um exemplo prático, que está ali no manual, para que vocês consigam visualizar as telas certinho, caso fique alguma dúvida da aula. Bom, e qual é o conteúdo desse documento, Então, o conteúdo está dividido em duas partes. Primeiro, nós vamos falar sobre a liberação e o remanejamento dos valores empenhados que não serão pagos no ano de 2021. E depois, nós vamos ver as situações que devem estar as propostas e as transferências na virada do exercício. Vamos começar então com a liberação do orçamento. Bom, os valores a serem pagos no ano, eles são empenhados, É uma regra do módulo que você não consegue fazer um empenhamento parcial daquele valor do ano, Todo o valor do ano ele tem que ser empenhado. Agora, no encerramento do exercício financeiro, esses valores empenhados que não forem ser pagos, eles devem ser liberados, que funciona, na verdade, como um estorno do empenho, com exceção apenas dos casos autorizados na legislação para pagamento como restos a pagar. Então, há um decreto de encerramento do exercício, que é o 1506, de 3 de outubro de 2021, que estabelece essa regra. Valores empenhados que não serão pagos total ou parcialmente em 2021 devem ser liberados até o dia 20 de dezembro de 2021. Isso está previsto nos itens 10 e 13 do anexo 1 do referido decreto 1506. E a exceção a essa regra são as transferências contidas no artigo 15, parágrafo 2º, pois essas transferências, os valores contidos nelas, não devem ser liberados. Se não forem pagos em 2021, serão inscritos em restos a pagar. E quais são essas situações? Aqui o artigo 15, parágrafo 2º, prevê todas as situações. Temos lá naquele documento que eu disponibilizei para vocês no portal, como vocês também podem acessar o próprio decreto. Mas então, essas situações são todas situações bem especiais, previstas no decreto, que não podem aguardar o encerramento do exercício, a abertura do novo exercício para pagamento. Então, elas são excepcionadas e elas não vão ser liberadas, vão continuar com aquele empenho e vão poder ser pagas como restos a pagar no exercício seguinte. As demais transferências que vão ser liberadas vão aguardar a abertura do sistema, do orçamento, para depois serem novamente empenhadas no ano que vem. Então, como que é feito esse procedimento? O concedente, ele acessa a funcionalidade Liberar Orçamento, que tem tanto no Transferência como no Transferência Registro, e ao preencher essa funcionalidade, ocorre o estorno do empenho, o estorno do pré-empenho e a devolução de forma automática da DC. E também o remanejamento dos valores liberados para o cronograma de 2022 da transferência. Em 2022, as transferências com os valores liberados estarão nas situações em DC ou empenho, conforme o caso, aguardando uma nova DC e um novo empenho. Vamos ver agora na prática como que é a liberação do orçamento.
Essa funcionalidade ela fica disponível para os órgãos somente nesse período, porque ela é específica para a mudança de exercício e também porque quando vocês tiram o valor da transferência, essa transferência ela morre, né? Então, assim, de jeito nenhum usar essa funcionalidade para algum outro motivo, né? Já aconteceu de um órgão usar essa funcionalidade com o objetivo de querer mudar o empenho que estava na transferência. Mas essa não é a forma correta de fazer esse tipo de alteração, porque quando vocês tiram o orçamento da transferência, tirando essa situação excepcional do final do ano de virada do exercício, a transferência ela fica sem empenho e ela morre, tá? Então, essa funcionalidade ela é para usar especificamente nesse momento ou em algumas situações pontuais, né, que são verificadas pela empresa, que é necessário essa utilização. Então, eu solicito que vocês só usem realmente agora no final do ano, tá? Não utilize essa funcionalidade quando vocês querem mudar o empenho da transferência, porque para isso, né, caso vocês tenham dúvida, entrem em contato conosco, mas nós temos outras alterações que fazem essas mudanças, né? E não é por meio da funcionalidade liberar orçamento e transferência. Então, aqui vocês vão informar esses dados de UG Gestão, qual é a transferência e clicar no botão pesquisar. Então será aberta essa tela com duas abas, a aba cronograma e a aba identificação. Na aba cronograma virá todo o cronograma dessa transferência, né, dos empenhos dessa transferência, os valores empenhados. E aqui tem essa flechinha que, se vocês clicarem, vai passar de forma automática, né, todos os valores para a aba valor, para o campo valor. Se tivermos valores que não serão liberados, vocês vão clicar individualmente, né, no valor que vocês querem passar para o campo valor. Eu vou falar algumas coisinhas antes de a gente continuar aqui na funcionalidade. Caso alguma parcela esteja liquidada, não haverá necessidade de proceder ao cancelamento para liberar o orçamento, pois o cancelamento será realizado de forma automática pelo sistema, com a condição, né, de que o usuário que está realizando a liberação, ele deve ser liquidante da UG Gestão do órgão concedente da transferência. Se não for liquidante, daí então essa nota de liquidação ela deve ser cancelada para que seja possível fazer a liberação do orçamento. Caso contrário, aparecerá uma mensagem de erro. Se houver alguma parcela na situação em pagamento, esse valor ele não estará disponível para liberação. Então, o que vocês têm que fazer? Nesse caso, deve-se ou realizar o pagamento, né? Então, continue em frente e finalize esse pagamento para que o sistema entenda que aquela parcela foi paga e ela não está mais ali naquele meio termo, né? Em pagamento, ela nem está só liquidada e nem está paga. Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Decidir se vão continuar andando para frente ou se vão voltar para trás. Voltar para trás, no caso, seria cancelar a preparação de pagamento e a liquidação para que o valor esteja disponível para liberação. Como eu falei, se o usuário for liquidante, ele vai poder cancelar apenas a PP. Bom, caso tenha ocorrido estorno de empenho pago total ou parcial, esse valor já estará subtraído do cronograma do empenho original. Desta forma, esse valor também não estará disponível para liberação. Valores pagos também não estarão disponíveis para liberação, por motivo óbvio, né? O valor já foi pago, não há o que se falar em liberação. E também não é permitido liberar orçamento quando existir uma transferência ou alteração pendente de finalização. Como pode ser alguma alteração que esteja colocando valor na transferência ou tirando o valor da transferência, né? O sistema não tem como saber. Então, o que acontece? Se tiver uma alteração pendente de finalização, vocês primeiro têm que terminar essa alteração para depois ele fazer a liberação do orçamento. Bom, então voltamos aqui para aquela tela, né? Como eu expliquei, se clicar nessa setinha,
todos os valores, né, vão ser passados para o campo valor. Depois vocês clicam na calculadora e esse valor vai passar para o campo valor liberado. Então, nós temos que o valor original era esse, o disponível a liberar era o mesmo, né? Porque nesse caso não teve nenhum pagamento. Se tivesse pagamento, esse valor estaria subtraído. E também dependeria, né, depende do que o usuário quer fazer. Pode ser que tenham 10 parcelas, ele vai pagar uma, ele só vai então liberar 9. Né? Isso vai depender do caso concreto de vocês. É vocês que vão saber, né? Se vocês vão passar todos os valores do empenho para liberação, se vocês vão passar apenas alguns valores, né? Então, vocês vão analisar isso antes de usar essa funcionalidade. E ao clicar na calculadora, o campo valor liberado é preenchido. Depois, vocês vão passar para a aba identificação. Aqui, esses campos estarão preenchidos. Os campos a serem preenchidos é a data referência, que vocês vão colocar a data do dia que vocês estão fazendo a liberação. E no campo histórico, eu coloquei essa frase, mas também vocês podem escrever de forma diferente, não tem problema. Liberação do valor, que não será pago em 2021, para remanejamento para o exercício 2022, conforme estabelece o artigo 15, parágrafo 3º do Decreto 1506. E aí sim, vocês vão clicar no botão confirmar, e será apresentada essa tela. Né? Então, operação realizada com sucesso e o sistema emite uma nota de empenho, né, que corresponde ao cancelamento, ao estorno, né, dos empenhos. Observa-se aqui, né, que o campo que nós tínhamos observado antes, disponível a liberar, tinha valores aqui, né? Quando nós fizemos a liberação, o valor passou todo para o campo liberado e o valor disponível a liberar ficou zerado. O valor do cronograma de 2021 liberado estará disponível no cronograma de 2022 da transferência após a execução de uma rotina, né, que é ligada nesse período do ano, uma rotina de remanejamento que ocorrerá de 2 em 2 horas. Então, caso, né, vocês liberem uma transferência e, enfim, fizeram por equívoco ou depois verificou-se que vai haver o pagamento, se for necessário retornar o valor ou parte dele para o cronograma de 2021, isso é possível. O concedente vai realizar uma alteração que está contida no Manual 8, alteração do cronograma de transferência com mudança de exercício, que está contida na página 36. A contrapartida associada à parcela de 2021 que foi remanejada, ela deverá ser novamente associada pelo proponente, né, à nova parcela de 2022. Não é necessário devolver a DC ao órgão de origem, pois o sistema devolverá de forma automática. Nesse caso que nós vimos agora, quando a gente tem um empenho, né? Então temos o empenho, pré-empenho e DC. Quando liberamos o empenho, o pré-empenho é automaticamente liberado e a DC é automaticamente devolvida ao órgão de origem. Nós acabamos de ver como a gente faz a liberação dos valores, né, que não serão pagos no ano de 2021. E agora nós vamos falar sobre as situações que devem estar as propostas e as transferências na virada do exercício. Eu vou falar rapidinho, né, sobre um fluxograma do módulo de transferência. Em azul estarão as etapas do concedente e em cinza do proponente. Só para a gente uniformizar alguns conceitos que nós vamos utilizar depois na explicação das situações. Então, primeiramente ocorre o cadastro e a publicação do programa transferência e o programa é disponibilizado lá no portal SC Transferências. Um proponente previamente cadastrado envia uma proposta para aquele programa, o concedente realiza as análises, depois é feita a DC, se for o recurso descentralizado, o pré-empenho e o pré-empenho da proposta. Depois vai ocorrer a geração da transferência, né? Então ela deixa de ser uma proposta, a gente só fala em transferência. Ocorre o empenho daqueles valores e a publicação da transferência.
Com isso, né, ela vai ter a sua abertura da conta, que pode ser tanto automática como manual, conforme, né, o instrumento. E depois, essa transferência vai entrar na situação em execução. De todas essas etapas, né, que a gente tem no fluxo de uma transferência, o programa, o cadastro do proponente, a proposta, a transferência alteração, a prestação de contas parcial e a final, o que nos interessa para a virada do exercício são esses 3 conceitos. Então, o que a gente vai ver são as situações em que essas 3 etapas aqui devem estar na virada do exercício. As demais etapas, nós não precisamos nos preocupar com a virada do exercício. Então, falando sobre as análises, né? No convênio, a gente vai ter uma análise técnica, depois a análise da assessoria jurídica. Eu coloco essa flechinha aqui porque a gente sempre consegue voltar, né, para a etapa imediatamente anterior se ainda não foi realizada a análise, né? Depois da assessoria jurídica, tem a homologação do secretário ou do dirigente. Já no termo de fomento e colaboração, nós temos análise da comissão de seleção, se houver chamamento público, né? Claro, se houver dispensa ou inexigibilidade, não vai ter essa análise, né? Análise técnica, análise da assessoria jurídica e homologação do secretário dirigente e, por fim, a autorização do governador, que no decreto de convênios foi revogado, né? Mas permanece ainda para o termo de fomento e colaboração. Por que eu mostrei tudo isso? Porque todas essas situações, elas são autorizadas para a virada do exercício. Então, se uma proposta estiver em qualquer uma dessas situações aqui, a gente não precisa se preocupar. Quais são as situações que não são permitidas, então? Nós vimos as que são permitidas e quais não são permitidas. Para as propostas, elas não podem estar na situação em descentralização, em pré-empenho ou em geração. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, depois que a proposta, se for de convênio, foi homologada pelo secretário, ou se foi termo de fomento e termo de colaboração, ela foi autorizada pelo governador, o que acontece? Né? Ela vai estar na situação em descentralização, se tiver recursos descentralizados, né? E o concedente vai associar a DC. Depois, ele vai acessar a funcionalidade e alterar a situação proposta, transferência / alteração e vai colocar essa proposta na situação em pré-empenho. Vai acessar a funcionalidade de pré-empenho e vai realizar o pré-empenho. E depois que realiza o pré-empenho, né, ele vai alterar essa situação para em geração. Bom, gente, esse seria o caminho, né, depois da aprovação da proposta. Em DC, em pré-empenho e geração. E são essas 3 situações aqui que a nossa proposta não pode estar na virada do exercício. Então, das duas, uma. Ou a pessoa vai gerar aquela proposta e ela vai virar uma transferência, que é o que a gente vai ver depois, ou vocês vão fazer o caminho de volta, né? E como seria esse caminho de volta? Lá na situação em geração, eu vou acessar a funcionalidade alterar, situação proposta, transferência, alteração, e vou voltar para em pré-empenho. Entro lá na funcionalidade do pré-empenho e cancelo, torno aquele pré-empenho. Depois, removo o pré-empenho. Depois, o que eu faço? Acesso a funcionalidade de alterar a situação proposta novamente e coloco em DC. E se houver DC, né? Se não houver, daí faz a etapa que eu vou falar depois. E aí, se houver DC, vocês vão desassociar a DC. Vocês estão vendo que a gente está fazendo o caminho de volta, né? Depois de desassociar a DC, vai acessar novamente a funcionalidade de alterar a situação proposta. Se for um convênio, vai colocar na etapa anterior, que é a análise secretária. E se for termo de fomento e colaboração, como tem essa etapa ainda de autorização, vai colocar na situação em autorização. Para o termo de fomento e colaboração, ainda tem mais uma etapa que vai voltar para em análise secretária. Tá? Então, aqui a gente viu como que depois de que a proposta foi aprovada, a gente segue em frente. De em geração, se quisesse seguir em frente, né, se desse tempo no final do ano e fosse a vontade do concedente, ia ser gerada essa proposta, ela viraria uma transferência.
Mas, se não for essa vontade nesse momento, né, o que vocês fazem? O caminho de volta. É obrigado a fazer o caminho de volta porque a proposta ela não pode estar nessas situações aqui, ó. Se ela ficar, ela vai morrer. No ano que vem, vocês vão ter que fazer uma nova proposta. Então, e até alguém vai ter que depois liberar, né, esses valores aqui do sistema. Então, vocês vão fazer esse caminho de volta para que ela fique nessas situações, certo? Considerando, então, que o órgão decidiu retornar, né, aquela proposta que já estava em geração ou em alguma etapa anterior, né, em análise secretário, nesse caso, em 2022, se o órgão tiver interesse em dar seguimento à proposta, o que ele vai fazer? Vai acessar a funcionalidade realizar parecer secretário dirigente proposta e colocar a proposta na situação em readequação, para que o proponente altere os seguintes campos da proposta. Na aba metas ele vai alterar as datas, na aba identificação, a data início de execução, a data término de execução, data início evento e data término evento, se houverem esses campos, né? E na aba cronograma, o ano. Então, é muito importante que seja colocado em readequação para que o proponente corrija essas datas. Não dá para a gente levar para frente uma proposta lá em 2022 com datas todas de 2021, né? Não conseguiremos nem acompanhar quais são as etapas do proponente, qual que é o tempo que ele vai levar para cada etapa, porque o cronograma vai estar totalmente desatualizado. Então, a gente faz esse procedimento, né, de colocar em readequação para que o proponente corrija essas datas. Agora, se lá em 2022 ou se mesmo já em 2021 o órgão não tiver interesse em dar seguimento à proposta, ele vai simplesmente acessar a funcionalidade realizar parecer secretário ou dirigente proposta e colocar a proposta na situação não homologada a secretário. Aqui, com esse fluxograma da transferência, é bem fácil de fazer uma revisão disso que a gente já falou, né? Quando a proposta é aprovada, né, vai ocorrer ADC, vai ocorrer o pré-empenho, depois vai ser alterada a situação para em geração. E é aqui, como eu falei para vocês, a linha de corte, né? É aqui o momento em que o órgão vai decidir. Vou levar em frente e daí vai gerar o número da transferência, vai empenhar, vai publicar, até a transferência entrar na situação em execução, para depois ocorrer, né, o pagamento e, se não for pagar todas as parcelas, liberar o orçamento, né, daquela transferência, ou ele vai fazer o caminho de volta, né, vai caminhar para trás e vai colocar ela na situação análise secretário. Tá? Então, aqui ilustra bem, esse é o momento de corte em geração. Aí, ou vocês andam para frente, e daí é obrigado a deixar na situação em execução, né, como a gente vai ver na sequência, ou vocês andam para trás para ficar em análise secretário. É importante dizer que quando eu falo em geração, isso vale para as etapas anteriores, né? Então, se tiver em pré-empenho, eu só volto algumas etapas para trás. Aqui a gente fala da que está mais próxima aqui da linha de corte, que vai voltando, mas se você tiver só em DC, também volta para trás. Se tiver em pré-empenho, volta 2 para trás. Se tiver em geração, volta todas para trás, né? E aqui o caminho é só seguir em frente daí. A gente não pode deixar em empenho, em publicação, né, em abertura de conta, a gente tem que levar ela em execução, pagar o que a gente quer pagar, né? E o que não quiser pagar, depois vai ser liberado também até o dia previsto ali no decreto. Bom, isso que eu falei agora, né? Então, que até a situação em geração é possível voltar no fluxo de aprovação da proposta até a situação em análise secretário. Depois que a transferência foi gerada, o usuário só poderá ir em frente no fluxo de aprovação até a situação em execução. Então, essa é a linha de corte, ali a situação em geração.
E se o usuário não desejar ir em frente, nesse caso, né, depois que a transferência já foi gerada, ele vai cancelar a transferência. A gente vai ver isso em detalhes agora. Bom, então, a situação que a gente precisa para a transferência na virada do exercício é em execução. Mas se não desejar colocar na transferência em execução, não desejar ir em frente, o que vai ser feito? Vocês vão acessar a funcionalidade liberar orçamento e transferência para liberar os valores de 2021, né? Porque já foi feito o empenho, mas, por exemplo, não quer publicar, não quer, né, abertura de conta, não quer nada disso. Então, vocês vão liberar o orçamento e depois acessar a funcionalidade alterar situação transferência, proposta transferência alteração e selecionar a situação cancelada. Isso não tem volta, tá, gente? Se vocês fizerem isso, esse é um dos motivos que eu falei que não pode usar a funcionalidade liberar orçamento para qualquer situação. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ela está sendo utilizada além do encerramento do exercício que eu expliquei antes, para cancelar uma transferência. Então, são os dois motivos que a gente usa essa funcionalidade. Seja no encerramento do exercício, mas que tem toda uma rotina própria, né? Para aqueles valores irem para o ano seguinte, tem uma situação específica, né? Ou quando a gente quiser cancelar a transferência. Então, nunca utilizem, né, por outro motivo. Então, a gente viu aqui, se desejar cancelar a transferência, usa a funcionalidade liberar orçamento e depois cancela aquela transferência. Agora, se não desejar cancelar a transferência, o que vai fazer? Vai seguir em frente depois que gerou. Vai empenhar a transferência, vai empenhar todos os valores de 2021, depois vai acessar a funcionalidade alterar a situação proposta, transferência alteração, vai colocar em publicação, depois acessando a funcionalidade publicar transferência, vai publicar aquela transferência, vai ocorrer a abertura da conta corrente, a transferência vai entrar na situação em execução e vai ocorrer o pagamento integral. Nesse caso, não há que se falar em mais nenhuma ação, né, na virada do exercício, ou vai ocorrer o pagamento parcial. Nesse caso, sim, ocorreu o pagamento parcial, as parcelas, né, os valores que não foram pagos em 2021 serão liberados por meio da funcionalidade liberar orçamento e transferência, havendo o remanejamento automático para o cronograma de 2022. Então, fazendo uma revisão do que a gente viu até agora sobre as situações do módulo transferência, as situações da proposta são todas, exceto em geração, em pré-empenho e em descentralização. A transferência tem que estar na situação em execução e nós temos as alterações, que também devem estar na situação em execução. E é o que a gente vai ver na sequência. Bom, se houver uma alteração ainda não finalizada, deve-se seguir todos os demais passos até a publicação ou aplicação, conforme o tipo de alteração, né? Para que a alteração fique na situação em execução. Se houver um aditivo que aumente o valor da transferência com o cronograma para 2021, que esteja em andamento, né, e o valor aditivado não será pago em 2021, o mesmo deve ser cancelado ou alterado o cronograma para 2022, né, porque não tem sentido, se vocês já sabem que não vão pagar, não tem sentido levar essa alteração até o final, fazendo o empenho de 2021 e depois liberar aquele valor, né, que não será pago. Então, o mais correto, né, e mais rápido seria, então, cancelar essa alteração e depois fazer uma outra com o cronograma de 2022 ou, se possível, dependendo da situação em que está, já alterar o cronograma para 2022. Nós falamos, então, sobre o módulo de transferências até agora e agora nós vamos ver as situações do módulo transferência-registro. Para quem já trabalha com o módulo transferência e registro, sabe que ele não tem no sistema, né, a etapa da proposta, né? Então, nós vamos ver quais situações que devem estar na virada do exercício para a transferência e para as alterações. Então, a transferência, ela tem que estar ou na situação em edição ou na situação em execução. Vou falar rapidinho, né, sobre o fluxograma para a gente entender depois os conceitos.
Então, o concedente vai informar a funcionalidade manter transferência registro, né? Para cadastrar as informações da transferência. E ela vai ficar na situação em edição. Depois, vai ocorrer a DC, se for o caso, né, de recurso descentralizado, e o pré-empenho, em todos os casos. Depois, vai ocorrer a validação da transferência, que é a aprovação. Vai ser gerada aquela transferência registro. Depois, vai ter o empenho, a publicação, a abertura da conta e, por fim, essa transferência vai ficar na situação em execução. Quais são as situações que a gente quer, né, para a virada do exercício no transferência registro? A situação em execução e a situação em edição. Qual que é a linha de corte aqui, né, como a gente falou lá no transferência? É a geração da transferência. Então, se eu não gerei ainda, o que eu posso fazer? Voltar, né, aqui na aprovação para NDC e para empenho e depois para a situação em edição. E no caso, se eu já gerei essa transferência, o que eu vou fazer? Eu vou para frente. Eu empenho, publico, aguardo a abertura da conta, a situação vai entrar e a transferência vai entrar na situação em execução. Então, da mesma forma, ou eu ando para trás ou eu sigo em frente. Faltou eu comentar que, no caso, essas voltas aqui, né, antes de ser gerada a transferência registro, né, essas voltas para a etapa anterior são feitas também pela funcionalidade alterar situação proposta, transferência, alteração. Tá? Apesar dela estar lá no menu do módulo de transferências, ela também é utilizada aqui no módulo transferência registro, seja para ir para frente, né, como seja para voltar esses caminhos. Agora, digamos que a transferência ela foi gerada, mas vocês não querem ir até a situação em execução, né? Não querem voltar, né? Não dá mais para voltar, aliás, né, porque já foi gerado, mas não querem ir em frente. Então, o que vocês fazem? Se vocês desejarem cancelar, então, a transferência registro, vocês vão acessar a funcionalidade liberar orçamento para liberar os valores de 2021 e depois vão acessar a funcionalidade alterar situação proposta, transferência, alteração e selecionar a situação cancelada. Se não desejar cancelar a transferência, né, vocês vão em frente. Depois que geraram aquela transferência registro, vocês vão continuar o caminho em frente. Vão empenhar a transferência, né, os valores de 2021. Depois vão colocar, por meio da funcionalidade alterar situação, aquela transferência registro em publicação, vão publicar, né, a transferência registro por meio da funcionalidade publicar transferência registro. Depois vai ocorrer a abertura da conta e a transferência vai entrar na situação em execução. Depois, assim como no transferência, vai ocorrer o pagamento integral e aí não precisará ser feita mais nenhuma ação em 2021 ou o pagamento parcial. Havendo pagamento parcial, né, terão que ser liberados os valores que não serão pagos em 2021, ocorrendo o remanejamento automático para o cronograma de 2022. Então, quais são as situações, né, do módulo transferência registro? Para a transferência, como vimos, elas têm que estar na situação em edição ou em execução, e as alterações têm que estar na situação em execução. Para todos os tipos de alteração, transferência registro não tem tantas, né? Mas assim como lá no transferência, né? Se houver uma alteração ainda não finalizada, vocês têm que seguir todos os demais passos até a publicação para que a alteração fique na situação em execução. Se houver um aditivo que aumente o valor global da transferência com o cronograma para 2021, que esteja em andamento, né? E vocês já sabem que o valor não vai ser pago em 2021, vocês devem cancelar aquela alteração, né? Ou alterar, se for possível, ainda o cronograma para 2022. E por fim, nosso último assunto, não está lá naquele documento, né? Mas eu resolvi trazer aqui porque ele é bem importante. Falando então especificamente dessas datas, né, previstas no decreto 1506, foi estabelecido como dia 17 de dezembro
várias ações aqui relacionadas às transferências voluntárias. Então, a gente tem como o último dia, né, o dia 17, para descentralização de crédito, emissão de empenho, liquidações e ordens bancárias. Mas nós temos que pensar o seguinte: depois do empenho, no módulo de transferências, o que acontece? A gente tem a publicação no DOI, que não depende de vocês, né? Temos a abertura de conta, que também depende do Banco do Brasil. E depois que a gente tem aquela transferência em execução, sendo possível o pagamento. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Né? Do empenho até o pagamento, nós temos 2 etapas que levam tempo. Né? Aqui, a abertura de conta normalmente é 2 dias úteis, a publicação no DOI, eu não sei quanto tempo está demorando, mas vocês dependem de um outro órgão, né? Então, gente, nós temos que prestar atenção, porque nós não vamos conseguir fazer o empenho e a ordem bancária no mesmo dia. Então, se o último dia de ordem bancária é o dia 17, a gente tem que contar que a gente tem que estar fazendo um empenho aqui, ó, lá pelo dia 13, no máximo dia 14 ainda, com muita sorte. Né? Então, vamos prestar atenção nessas datas, né, para que depois ninguém fique sem conseguir fazer o seu pagamento, prestando atenção nessa situação que eu expliquei aqui. Apesar de todas as situações terem sido colocadas como dia 17, o dia final, né, essas etapas aqui não conseguem acontecer no mesmo dia. Não consigo empenhar e emitir a ordem bancária, realizando o meu pagamento no mesmo dia, porque temos essas situações aqui, né, no meio dessas etapas, que levam algum tempo e que não vão depender de ações de vocês. Então, prestem atenção nisso e tentem fazer o empenho no máximo até o dia 13 de dezembro. Certo? Essa era a aula. Então, se vocês querem alguma dúvida, vocês podem acessar aquele documento que eu mostrei no início da aula ou entrar em contato conosco por meio dos nossos canais. Muito obrigada pela sua atenção.